Olá, chicos, buenos dias, como estão? Saudade de todo mundo. Entrando em uma reta final, certo? Entrando aqui na nossa reta final de encerramento de ano, tá bom? Daqui uns dias a gente dá uma descansada, dá uma paradinha, uma diminuída, pra gente voltar com o ano que vem com todo o gás, certo? Estamos com mais uma aula, tá? Aula gramatical, certo? Só lembrando, aula gramatical, o que é que quer dizer isso? São conteúdos que vocês devem colocar no caderno de vocês, tá bom? Não só assistir a aula, escreve no caderno, como eu sempre digo a vocês. Conteúdo gramatical precisa estar no caderno, certo? Coloca lá, que fica mais fácil. Com atividade, tá? Só reforçando, antes da gente passar para a nossa aula, só reforçando um pouquinho. Como a gente está nessa reta final, o importante, certo, é que vocês não diminuam o ritmo. Tá parado? Ainda tá tempo de colocar tudo em dias, certo? Deu uma diminuída, bora pegar o pique de novo. Quem já está no pique, continua. Depois vão ter aí um longo tempo de descanso, tá certo? Mas o importante é não diminuir, tá? Então, sempre como eu digo a vocês, tem atividade, tira foto, me manda, não deixa acumular. Quanto mais deixar acumular, pior é, certo? Acaba dificultando e atrapalhando um pouco mais esse aprendizado e essa interação da gente. Eu só posso corrigir o de vocês quando vocês me mandam, porque aí eu sei que vocês estão fazendo, eu sei como é que está o nosso desenvolvimento, tá certo? Então, vamos para a nossa aula com atividade, coloca no caderno, tira foto e me manda. Bora-se embora! Bom, nosso assunto de hoje, pretérito perfeito composto, certo? Pretérito perfeito composto, ou seja, pretérito, um tempo passado, certo? Porém, ele é um tempo passado que requer da gente um pouco de cautela e um pouco de atenção, certo? Primeiro, vamos já ver o primeiro exemplo que está aí. Hemos creado nuestras propias costumbres y tradiciones, certo? Brasil ha desarrollado características que lo identifican como los símbolos patrios, ok? Qual os verbos apresentados nessas duas frases? Primeiro, verbo haber e verbo creer, certo? Na segunda, verbo haber e verbo desarrollar. Mas por que dois verbos numa mesma conjugação? Certo? Isso faz parte do pretérito perfeito composto, certo? A gente vai vendo uma sequenciazinha, eu vou aqui explicando para vocês, vou falando e vou explicando ao mesmo tempo, tá? Tem mais dois exemplos aí, mas eu vou pular mais para a explicação. O pretérito perfeito composto de indicativo, certo? Tem essa partezinha, de indicativo. Se usa para hablar de acciones o de situaciones ocurridas en el tiempo pasado que llega hasta el presente, certo? Pretérito perfeito composto de indicativo, ele tem essa característica, tá? É uma coisa que aconteceu no passado, sim, mas é uma coisa que aconteceu no passado em que ela chega ou ela prolonga até o tempo presente. Hemos creado nuestras propias costumbres y tradiciones. Disse quando começou? No passado. Não disse quando. Só dá para entender que haviam criado, eles criaram, certo? Mas não disse quando parou. Ou se parou. É uma coisa que se prolonga. Brasil ha desarrollado características que lo identificam como los símbolos patrios. Brasil desenvolveu, certo? No passado, mas não disse concluiu,
ou não. Diz que vem até hoje. Leva a gente a entender isso. Ok? Generalmente nos informa sobre lo ocurrido en el día de hoy, esta tarde, esta mañana, esta semana, este mês, este ano ou ultimamente. Exemplo, tá? Da mesma forma como eles vêm, eles nos informam também o dia. Exemplo, esta semana no ha llovido tanto. Essa semana a gente está em qual dia? Sexta-feira. Eu disse quando começou? Essa semana. Pode ter começado terça, pode ter começado na segunda, no domingo, ou então ter começado ontem. Mas se prolongou durante toda a semana, ou seja, até o momento onde nós estamos. Tá? Se utiliza el pretérito perfecto compuesto também para referir-se a experiências passadas sem definir exatamente quando elas ocorreram. Relata lo que passou hasta el momento atual. Tá? Exemplos. Hemos visitado todos os museus de la cidade. Certo? Foi uma experiência passada, tá? Foi uma experiência que aconteceu. Hemos visitado. Quando? Certo? Não diz exatamente quando ela ocorreu. Certo? Mas o que pode acontecer? Pode acontecer de ser apresentado. Essa semana, esse mês, esse ano. Mas pode acontecer que não. Foi só no passado, a gente sabe o que aconteceu no passado. Pode ter sido no mês passado, no ano passado, há 20 anos atrás. Entenderam? Mas sempre lembrando algo passado. Também pode ser utilizado para falar de ações ou de situações passadas imediatas. Sempre se completa com expressões como hace um rato, hace um momento, hace pouco. Certo? Serve também para esse tempo verbal. Ele serve também para expressar situações que aconteceram no passado, certo? E foram situações imediatas. Tá? Exemplo. Vamos falar um exemplo para ficar mais fácil. He visto a Maria hace um rato. Ou quer dizer, eu vi Maria, né? Eu a vi faz pouco tempo. Não é passado? Por exemplo, a gente já iniciou a aula. Então, tudo que eu disse no primeiro segundo do vídeo já é o quê? Passado. Presente é o que eu estou falando nesse exato momento. Então, ele serve também para falar isso. Algo que aconteceu no passado de forma imediata. Certo? De forma imediata. E elas são apresentadas essas expressões. Ok? Olha, como a gente pôde ver, tá? Como a gente pode ver nessas conjugações, para ficar mais claro para vocês e tirar mais dúvidas, para não ficar só aquela questão do assunto, vamos pegar essa primeira frase, certo? Logo em cima. Hemos creado. Vamos ficar com isso aqui, certo? Como eu disse a vocês, verbo haber e verbo crer. Dois verbos juntos. Primeiro, certo? Primeiro de tudo, vamos focar nesse hemos, tá? Hemos. O verbo nos pretérito perfeito composto é a junção do verbo haber, tá? Conjugado no presente do indicativo, por isso que ele é um pretérito perfeito composto de indicativo, ok? Então, a gente pega o verbo haber, conjugado no pretérito, no presente do indicativo, conjugado no presente do indicativo, mais o verbo principal, ok? O verbo principal
conjugado no gerúndio. Gerúndio ele é aquele tipo de verbo em que ele expressa uma ação. Criado, certo? Tem essas expressõezinhas. Ado, né? Ido, certo? Iedo. Então, quando vocês verem essas expressõezinhas em um verbo, então lembre-se, é um verbo no gerúndio. Ele está diretamente como uma ação. Ou seja, ele às vezes está pegando a função de um adjetivo, certo? Ele está pegando a função de um adjetivo. Qual a função do adjetivo? Modificar o verbo, o advérbio e um substantivo. Confundi para vocês, certo? Ele aqui está fazendo a função de um advérbio. Só troquei as palavras, tá bom? Um advérbio. Um advérbio é aquele que modifica o substantivo, certo? A explicação é a mesma, só confundi os nomes. Ele é aquele que vai modificar o verbo, um adjetivo ou um substantivo. Para ficar mais claro, qual o substantivo dessas frases? Ou um adjetivo? Costumbres e tradiciones. Certo? Costumbres e tradiciones. Hemos criados costumbres e tradiciones. Criado, ele vai tentar modificar. Ele está mostrando que houve uma alteração nessas duas palavras. Certo? Do mesmo jeito, desarrollado. Tá? A regra geral do pretérito perfeito composto é essa. Verbo haber, conjugado no presente do indicativo, mais o verbo principal, conjugado no gerúndio. Tá? Então, essa é a explicação mais clara. Aqui uma observação. En la mayoría de los países de Hispanoamérica se usa el pretérito perfecto simple o indefinido com mais frequência que o pretérito perfeito compuesto, que é mais usado em Espanha, tá? Esse tempo verbal, essa forma de se falar, ela é mais utilizada na Espanha, ok? Na maioria dos países aqui da América Latina, hispanohablantes, se usa esse pretérito perfeito simple, tá? Ou indefinido, ok? A diferença, certo? Em Espanha, se fala he recebido mi diploma em noviembre passado. Ou seja, eu recebi o meu diploma em novembro que se passou, ou novembro do ano passado, certo? Na América, recebi, tá? Recebi mi diploma em novembro passado. Tá vendo a diferença? Então, nos países americanos se usa mais esse recebi. E na Espanha, he recebido. Então, o verbo haber conjugado no presente do indicativo, mais o verbo principal no gerúndio. Ok? Seguindo. O pretérito perfeito composto se forma como sigue, que foi o que eu expliquei a vocês. Verbo haber conjugado no presente do indicativo, mais verbo em particípio. Ok? Então, uma regrinha dos particípios, certo? Os particípios dos verbos regulares. Pulando, indo lá para baixo. Se cambia a terminação AR, certo? De qualquer verbo regular e se acrescenta ado. Exemplo, hablar se retira o AR e fica hablado. Com os verbos terminados em ER e IR, eles são retirados, essas terminações, e se acrescenta o quê? Ido. Tá? Então, verbos em segunda e terceira conjugação, os verbos nos particípios, eles possuem a mesma conjugação, as mesmas terminações. Ok? As mesmas terminações. Exemplo, ler, leído e salir, salido. Tá? Deu para entender? Então, isso é só para ficar claro para vocês. Esse aqui é assunto de vocês
colocarem no caderno, tá? Coloquei ele no caderno, que fica mais fácil na hora de uma prova, na hora de uma atividade, vocês já terem esse assunto no caderno. Um exemplo que eu trouxe para vocês, certo? Essa tabelinha aqui, ela vai mostrar mais ou menos como fica as terminações, certo? As terminações e o verbo haber conjugado no presente do indicativo, certo? Primeiro, verbo haber conjugado no presente do indicativo. Como ele fica? Yo, tu, has, él, a. Nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, han. Tá? Então, se a gente for conjugar o verbo hablar no pretérito perfeito compuesto, como fica? Yo he hablado, tú has hablado, él, ella, ustedes ha hablado. Nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado, ellos, ellas, ustedes han hablado, tá? Do mesmo jeito para beber e salir. Lembrando que beber e salir são verbos de segunda e terceira conjugação, ok? Segunda e terceira conjugação. Então, a terminação deles são iguais, acontecem da mesma forma, tá? Deu para entender? Então, isso aqui é só para deixar claro como é que fica dentro de uma tabelinha, tá bom? Como nossa atividade de hoje, certo? Eu trouxe essas duas alternativas para vocês, certo? Duas questões que vocês vão colocar no caderno e vão preencher. Primeira questão, certo? Deixa eu explicar aqui a primeira questão. Completa utilizando o pretérito perfeito compuesto, tá? Tem da letra A até a letra E, certo? Frases e vocês vão completar. O verbo principal de cada frase, ele já está aí apresentado. Primeiro verbo apresentado, levantar-se, certo? Levantar-se. Só uma explicação, certo? Para ficar mais claro ainda o entendimento de vocês e vocês conseguirem fazer essa atividade de forma correta. Todo verbo, certo? Todo verbo que vocês encontrarem com essa terminação, ele estando no infinitivo, o verbo principal é levantar, certo? Levantar. Ele estando com essa terminaçãozinha, se, ficando levantar-se, ou seja, ele é um verbo reflexivo. O que quer dizer isso, Felipe? O que é um verbo reflexivo? Toda vez que você vê essa terminaçãozinha, ou então me, também, certo? Alguns verbos eles não usam se, eles usam me, tá? Então, ele é um verbo que necessariamente, quando ele for conjugado independente, certo? Independente do tempo ou do pronome pessoal, ele precisa de um complemento. Então, como é que esse verbo, no pretérito perfeito, ele ficaria? Me levantado. Me, pronome pessoal, átono. Tá? A gente já viu isso logo no início do ano. A diferença de pronomes pessoais e pronomes pessoais átonos. Ok? Pronomes pessoais átonos são pronomes de complemento. Certo? E levantado é o verbo conjugado no pretérito perfeito composto. Ok? Então, já deixei isso aqui para deixar claro para vocês. Toda vez que vocês veem levantar-se, acostumbrar-me, certo? Então, quando tiver essa terminaçãozinha, ele é um verbo reflexivo, ok? Então, vocês prestem atenção nessas frases, vão escrevendo no caderno e vão colocando a resposta. Segunda questão. Completas los huecos para que las frases estén en el pretérito perfecto compuesto. Tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão usar, também os verbos já estão sendo apresentados aí,
certo? Vocês apenas vão colocar os verbos no pretérito perfeito composto, seguindo a regrinha e o pronome pessoal, certo? Tenta descobrir qual o sujeito que está falando. É primeira, é segunda, é terceira pessoa do singular ou então é do plural. Lembra que tem a diferença, tá bom? Terminou essas duas questões, certo? Antes vocês vão fazer o assunto. Depois escreve essas questões. Responde e me manda, tá bom? Lembrando que a atividade ela serve como complemento de nota, tá certo? Então não deixa acumular. Então, hasta luego e beijos a todos.